Vamos fazer um exemplo do cálculo do campo elétrico para um sistema de duas cargas. Uma carga positiva de valor 7 microcoulombs colocada na origem de um sistema de coordenadas e uma carga negativa de valor menos 5 microcoulombs colocada na posição x igual a 0,3 metros. E o que a gente quer fazer é calcular o campo elétrico dessas duas cargas num ponto P localizado sobre o eixo Y na altura de 0,4 metros. Bom, nesse exemplo a gente vai usar o princípio da superposição. O que é isso? A gente tem que, nesse ponto P, a carga Q1 ela vai produzir um campo elétrico, aqui chamado de E1, um campo elétrico que está apontando na direção de Y positivo. E a carga Q2, a carga negativa, ela possui um campo elétrico no ponto P, que a gente está chamando de E2. E esse campo elétrico ele tem componentes tanto na direção X quanto na direção Y. E a gente está interessado no campo elétrico resultante, que seria a soma vetorial desse E1 com o E2. Então o que a gente quer descobrir é o campo elétrico resultante, que é a soma vetorial de E1 mais E2. Então a gente vai começar o nosso cálculo pelo módulo do campo elétrico da partícula Q1, da carga Q1. Então o módulo de E1, pela lei de Coulomb, vai ser a constante de Coulomb, o módulo da carga Q1 dividido pela distância da carga Q1 ao ponto P, onde eu quero calcular o campo elétrico, ao quadrado. Então eu estou chamando essa distância de R1. Então o R1, no nosso caso, vai ser 0,4 metros. Se eu substituir os valores numéricos, constante de Coulomb tem o valor de 9 vezes 10 a 9, aproximadamente. O módulo da carga Q1 é 7 microcoulombs, ou seja, 7 vezes 10 a menos 6 coulombs. Vou escrever tudo no sistema internacional, dividido pela distância ao quadrado, 0,4 metros ao quadrado. Se eu faço essa conta numérica, eu obtenho 3,94 vezes 10 a 5 unidades de campo elétrico, Newton por Coulomb. Então esse daqui é um módulo do campo elétrico associado à carga positiva. Então é um módulo desse vetor E1. Vamos calcular o módulo do vetor E2. Então eu vou proceder da mesma forma, vou usar a lei de Coulomb. Então eu tenho K, constante de Coulomb, módulo da carga Q2, dividido por R2 ao quadrado. O que é o R2? É a distância da carga Q2 ao ponto P. Então vai ser dado por 0,5 metros. Então, substituindo os valores numéricos, 9 vezes 10 a nona. O módulo da carga Q2 é 5 microcoulombs. Então, 5 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Isso me dá 1,8 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então eu já tenho um módulo.
Bom, mas campo elétrico é um vetor, então eu tenho que calcular tanto a componente x e y desses vetores. O campo elétrico E1 ele está somente na direção y, ele não tem componente na direção x. Então a componente na direção x do campo elétrico da partícula da carga Q1 vai ser zero. E a componente y do campo elétrico 1 vai ser exatamente o módulo de E1, 3,94 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Tem que fazer a mesma coisa para o campo 2. Calcular a componente x e a componente y de E2. O que é a componente x? Notem que o campo 2 ele forma um ângulo que eu estou chamando de θ em relação ao eixo x. Esse θ a gente consegue calcular, esse ângulo θ a gente consegue calcular usando esse triângulo retângulo, onde a gente tem os catetos e a hipotenusa. Então eu consigo calcular esse ângulo θ, consigo calcular o cosseno desse ângulo θ e o seno desse ângulo θ. A componente x do campo 2, se eu olhar a projeção aqui do campo 2 no eixo x, eu vejo que a componente x vai ser dada pelo módulo do campo 2, E2, vezes cosseno do ângulo θ. O módulo de E2 eu tenho, é 1,8 vezes 10 a quinta. Cosseno de θ eu posso calcular olhando esse triângulo retângulo. Então, cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser 0,3 dividido por 0,5. E esse valor numérico aqui vai ser 1,08 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. E a componente y do campo 2, notem que a componente y de 2 está apontando no sentido de y negativo. Então vai ser menos E2 seno de θ. Substituindo os valores numéricos, vai ser menos o módulo de E2, que é 1,80 vezes 10 a 5. Seno de θ, olhando o triângulo retângulo, vai ser cateto oposto, que é 0,4, dividido pela hipotenusa, que é 0,5. Então, 0,4 dividido por 0,5. Calculando esse resultado, eu tenho menos 1,44 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Então eu tenho as componentes do vetor E1 e do vetor E2. Estou interessado na resultante, que é a soma vetorial de E1 com E2. Então a componente x do vetor resultante vai ser a componente x do vetor E1 mais
a componente x do vetor E2. Isso, substituindo os valores que a gente obteve anteriormente, vai dar 1,08 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. A componente y do vetor resultante vai ser a componente y do E1 mais a componente y do E2. Substituindo os valores que a gente obteve aqui em cima, isso vai me dar 2,5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Qual é o módulo do vetor resultante? Módulo do vetor E, que é o vetor resultante, vai ser a raiz quadrada do quadrado das suas componentes. Então vai ser a raiz quadrada de EX quadrado mais EY quadrado. Isso daqui me dá, numericamente, 2,72 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Resta calcular qual é o ângulo que o vetor resultante, que esse vetor resultante E, ele faz com o eixo x. É o ângulo que eu estou chamando de φ aqui nesse desenho. Então esse ângulo φ a gente pode calcular usando as componentes do vetor E. Então o ângulo φ ele vai ser o A cotangente da razão entre a componente y do vetor E e a componente x do vetor E. Numericamente, isso aqui vai me dar 66,6 graus aproximadamente. Então, se a gente sabe qual é o módulo do vetor, qual é o ângulo que ele faz com o eixo x, esse vetor E fica totalmente determinado. Uma outra pergunta dessa questão é qual é a força que uma carga Q de 20 nanocoulomb sofre quando ela é colocada no ponto P. Então a gente calculou o campo elétrico que existe aqui no ponto P devido às duas cargas Q1 e Q2. Agora, se eu coloco uma carga elétrica Q nesse ponto, essa carga elétrica vai sentir uma força. Então a gente quer calcular qual é essa força. Então a força que essa carga vai sentir vai ser simplesmente o produto da carga pelo campo elétrico no ponto P. A gente tem o valor da carga, vamos calcular o módulo. Então a gente tem o valor da carga, que é 20 nanocoulomb, então é 20 vezes 10 a menos 9 coulomb, vezes o módulo do campo elétrico que a gente calculou aqui em cima, 2,72 vezes 10 a quinta. Fazendo essa multiplicação, a gente tem 5,45 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa força, como essa carga ela é positiva, ela está na mesma direção, no mesmo sentido do campo elétrico. Então, ao colocar a carga Q nesse ponto, ela vai sentir uma força que vai estar no mesmo sentido do campo elétrico. Portanto, ela irá fazer o mesmo ângulo com o eixo x
que o campo elétrico.